Fala galera, tudo tranquilo? Você está nas Copas com o Lucão, onde você vê o resumão das principais Copas que acontecem aqui na América do Sul e, claro, nosso querido Brasileirão, que não é uma Copa, mas aí o campeonato que mais gera entretenimento no mundo, talvez, né? Então, gente, teve rodada nesse final de semana, começando com o Fluminense e Atlético Mineiro 2-2, um empate gigante aqui do Atlético Mineiro que saiu perdendo, o Germancano fez o primeiro gol e Renato Augusto ampliou aqui para o Flusão. Só que aí Vargas saindo do banco fez dois gols e empatou a partida para o Atlético Mineiro, que sai que volta, né, para Minas Gerais com um gostinho de vitória na bagagem com um pontinho e o Fluminense que não vem muito bem aí na temporada. Venceu o jogo no meio da semana passada pela Copa do Brasil, mas não vem muito bem aí no Campeonato Brasileiro, sai com gostinho de derrota, né? Abriu 2-0, mas cedeu o empate. E olha aqui, galera, o retrospecto desse confronto não é muito bom para o Atlético Mineiro, inclusive não vence o Fluminense desde 2021. Em jogo válido aqui, ó, pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense. De lá pra cá, isso como o Fluminense como mandante, né, galera? De lá pra cá, ó, como mandante, ó, esse empate de 2-2, mais outro empate em 1-1, o Fluminense aqui venceu por 5-3. Como mandante, o Fluminense não perde para o Atlético Mineiro aí há 3 jogos, né? O outro jogo de sábado também aqui, ó, Red Bull Bragantino e Flamengo, 1-1. O Pedro Henrique fez o gol do Massa Bruta aqui ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Bruno Henrique empatou para o Mengão. Esse jogo aqui até que ficou, acredito que pior para o Flamengo, né? A torcida flamenguista exercendo uma grande pressão no técnico Tite. O Bragantino também é muito forte dentro da sua casa, talvez poderia ter vencido o jogo. Enfim, mas acredito que fica aí pior para o Flamengo em questão, né, extra-campo. A situação aí não é muito boa. E aqui, galera, olha só, o Massa Bruta como mandante, olha só que loucura isso daqui, hein? O Massa Bruta como mandante só perdeu pro Flamengo em 96, tá? De lá pra cá em Bragança Paulista, o Flamengo não conseguiu vencer, ó, 1 a 1 aqui em 2021, outro 1 a 1 em 2021 também, né? E aqui depois uma vitória do Red Bull Bragantino, ó, em 2023, 4 a 0. Então o Flamengo aí faz tempo que não vence Bragança Paulista. E no sábado, galera, também tivemos Corinthians e Fortaleza. Aparentemente era proibido vencer, né? 3 empates no sábado. E esse empate aqui tem dois nomes principais. Carlos Miguel se firmando aí como titular do goleiro do gol corintiano, né? 3 jogos seguidos aí como titular, Cássio no banco. E João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que pegou tudo. Até pensamento ele pegou nesse jogo, né? 0 a 0. O Fortaleza teve uma grande chance no primeiro tempo com o Breno Lopes e ele desperdiçou, jogou para fora. O Corinthians no primeiro tempo foi bem, criou algumas boas oportunidades. O goleiro João Ricardo foi muito bem. No segundo tempo a mesma coisa, o Corinthians criando bastante, João Ricardo fazendo ótimas defesas e na melhor chance do Fortaleza, o Carlos Miguel fez grande defesa no chute de Moisés e aí o jogo terminou 0 a 0, um ponto para cada que acaba sendo pior para o Corinthians, né? Jogando dentro de sua casa, não conseguiu vencer o Fortaleza. Inclusive, o retrospecto do Corinthians aqui contra o Fortaleza recente não é muito bom. A última vitória do Corinthians, sendo como mandante, né, foi em 2022, ó, contra o Fortaleza 1 a 0. De lá pra cá, 6 jogos, né, 3 vitórias do Fortaleza e 3 empates. Agora os jogos de domingo, galera. Vitória São Paulo aqui no Barradão. Boa vitória do São Paulo, né? O Vitória saiu prejudicado aqui na expulsão correta de Wagner Leonardo, acertou uma cotovelada em Caleri. E aí o São Paulo tomou as rédeas da partida, fez 1 a 0 com o Luciano ainda no primeiro tempo. Depois no segundo tempo tomou o empate do William Oliveira, mas Luciano fez o segundo gol e depois Ferrarese fechou a conta 3 a 1 para o São Paulo, que no meio de semana conseguiu vencer o Águia de Marabá, né? E agora consegue também uma boa vitória no Campeonato Brasileiro para também dar uma respirada. Depois a gente vai mostrar a tabela. O Vitória aqui, ó, contra o São Paulo, não tem um bom retrospecto, faz bastante tempo que não vence o tricolor paulista. A última vitória foi no Brasileirão de 2016.
E também temos que ressaltar aqui, ó, que a última vez que o Vitória havia disputado a elite do Campeonato Brasileiro foi em 2018, né, quando caiu e aí não conseguiu mais voltar, voltando agora em 2023 para 2024. Então esse tabu aí já tem 8 anos, muito por conta do Vitória estar na Série B durante esses anos. Outro jogo de 4 horas da tarde no domingo foi Atlético Paranaense e Vasco, galera. O nosso querido Vascão de Casemiro Miguel perdeu o jogo. Hugo Moura foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo, prejudicando sua equipe. Um recuo bizarro, bizarro para o goleiro. Ele errou, fez a falta como último homem e foi expulso. O único gol da partida foi marcado por Eric e o Atlético Paranaense venceu uma boa vitória, né? Depois nós vamos ver aí a tabela. Atlético Paranaense muito bem. E olha, galera, o Atlético Paranaense tem um bom retrospecto aí recente contra o Vasco. A última vitória do Vasco foi como mandante aí 1-0 em 2020 pelo Brasileirão. De lá para cá foram 4 jogos com 3 vitórias do Atlético e um empate. Nos jogos às 6h30 tivemos Cuiabá e Palmeiras. O Palmeiras jogando fora de casa não teve dificuldades para ganhar do Cuiabá. O primeiro tempo, no finalzinho, o Lázaro fez 1-0 e depois no segundo tempo, Estevão sofreu pênalti, fez um verdadeiro salseiro na defesa do Cuiabá. E quem fala que não tem pênalti bem batido, precisa ver esse gol do Estevão de pênalti. Foi um golaço de pênalti, decretando aí números finais para a partida. 2-0 para o Palmeiras, que tem um retrospecto muito bom contra o Cuiabá, né? Só perdeu uma vez lá no Brasileirão de 2021. De lá para cá foram aí 6 jogos, 5 vitórias palmeirenses e um empate. Para finalizar a rodada, tivemos Botafogo e Bahia. O Bahia venceu o Botafogo lá no Newton Santos, né? O primeiro tempo aí terminou com o Everaldo batendo pênalti e abrindo o placar para o Bahia. No segundo tempo, Jefinho empatou para o Botafogo, só que mais uma vez o Botafogo foi castigado aqui, ó, no finalzinho do jogo, os 42 minutos, um belíssimo passe de Carlos de Pena e Rafael Ratão driblou o goleiro para fazer 2-1 para o Bahia. Inclusive, galera, olha só que legal. A última vitória do Bahia havia sido em 2020, justamente por 2-1. Fazia aí 4 anos que o tricolor baiano não vencia o Botafogo e justamente por 2-1 de novo foi a vitória. Bom, galera, eram para ter mais 3 jogos aqui, né? Foram só 7 jogos. Infelizmente, o Rio Grande do Sul passa por uma tragédia inestimável, né? Grêmio e Criciúma jogariam na Arena do Grêmio, foi adiado. Juventude e Atlético Goianiense jogariam no Alfredo Jaconi, também adiado. E outro jogo que não seria no Rio Grande do Sul, seria no Mineirão entre Cruzeiro e Inter, mas envolve um time do Rio Grande do Sul, também foi adiado. Inclusive saiu uma notícia ontem em que esses 3 times, né, Inter, Grêmio e Juventude, queriam que o Campeonato Brasileiro fosse suspenso aí durante alguns dias. Não sabemos qual vai ser a resposta da CBF em relação a isso, mas infelizmente pessoas estão morrendo, perderam seus lares e não há como pensar em outra coisa no Rio Grande do Sul a não ser salvar vidas, não é mesmo? Então, esses aqui foram os jogos da rodada, né? Com infelizmente no Rio Grande do Sul não podendo ter rodada. Bom, galera, com esses jogos sendo realizados, a quinta rodada terminou. Não terminou, né? Ainda vai ser concluída, mas por enquanto está dessa forma. Atlético Paranaense, ó, muito bem no campeonato com 10 pontos, aparece em primeiro. O Bahia também tem 10 pontos e só aparece em segundo por conta do saldo de gols, né? Tem 2 de saldo, enquanto o Atlético tem 4. O Botafogo aparece em terceiro pelo número de vitórias, 3 vitórias, 9 pontos. O Atlético Mineiro também tem 9 pontos, juntamente com o Red Bull Bragantino. Os dois têm 2 vitórias e 3 empates, mas como o Atlético tem 6 de saldo e o Red Bull Bragantino 2, o Atlético Mineiro é o quarto, o Red Bull Bragantino é o quinto. O Palmeiras fecha o G6 com 8 pontos, o Flamengo vem em seguida com 8 pontos também em sétimo, a mesma coisa, né? O Flamengo com 0 de saldo, o Palmeiras com 2, por isso Palmeiras à frente. Depois o São Paulo também vem com 7 em oitavo, né? Além de Inter e Cruzeiro também com 7, esses dois aqui, ó, com um jogo a menos, né? 4 jogos até agora nas 5 rodadas que tivemos. O São Paulo aparece na frente dos dois por conta de saldo de gols. Depois nós temos Grêmio com 6 e também o Fortaleza, ocupando aí décima primeira, né, e 12ª posição. O Fortaleza ainda não perdeu, hein? Fortaleza aí 3 empates e uma vitória.
e também tem um jogo ainda a ser feito juntamente com o Grêmio. O Criciúma aparece com 5 e 2 jogos a menos, hein? O Criciúma também não perdeu, mas tem 2 jogos a menos e tem 5 pontos. E aparece à frente do Corinthians, que também tem 5 por conta de saldo de gols. O Juventude também tem 5 e um jogo a menos, né? E só aparece em 15º por conta do saldo negativo de 2. A mesma coisa o Fluminense com 5 pontos e saldo negativo de 3. Aí, antes da zona de rebaixamento, né? Temos o Vascão, sinal de alerta para o Vascão, em 4 derrotas seguidas, apenas 3 pontos já na zona de rebaixamento. E depois nós temos Vitória e Atlético Goianiense com também com um jogo aí para ser disputado. Mas esses dois times aí nos 4 jogos que fizeram 12 disputados, né, apenas um ponto. E o Lanterna Cuiabá também aí eu já diria até uma luz vermelha para o Cuiabá, não venceu, por mais que ainda tenha um jogo a ser disputado, ainda não venceu no campeonato. E bom, galera, aqui nós vamos ficar por aqui, né? Essa foi a quinta rodada do Brasileirão, mais umas Copas com o Lucão. Muito conteúdo ainda pela frente aí nas próximas competições. Fiquem ligados. Se você curtiu, comenta aí o que você mais gostou. Deixa o like também para ajudar. Fiquem bem e um grande abraço.